Olá e seja muito bem-vindo. O Procurador Regional Eleitoral do Ceará, Edmar Lima Trigueiro, manifestou parecer favorável ao pedido de cassação do diploma do governador do estado do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores, Emânio de Freitas, acusado de ter sido favorecido pela prática de abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral do ano passado. A ação foi aberta pela coligação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que era aliado do PT até outro dia. Segundo o Procurador Regional Eleitoral do Ceará, quem também teria envolvimento na trapaça são a vice-governadora Jade Romero e o ex-governador e senador licenciado Camilo Santana do Partido dos Trabalhadores, hoje ministro da Educação. Veja o desabafo do senador Eduardo Girão com a destruição que o PT causa no Ceará. Senhor presidente, quem acompanha o nosso mandato desde 2019, de fevereiro de 2019, eu sempre questionei essa questão de indicação política para cargos que, de uma certa forma, favorecem aquela postura de uma certa maneira, quando se tem uma necessidade, você fica amarrado pelo favor. É a chamada troca de favor. Isso é muito perigoso no nosso país, em cargos estratégicos, inclusive na questão eleitoral também. Eu vou me ater a essa questão, porque em meio a tantas notícias ruins, eu quero iniciar nessa semana, nessa segunda-feira, ressaltando um fato que reacende a esperança no combate, no enfrentamento ao mau uso do dinheiro público e à impunidade em nosso país. O procurador eleitoral no Ceará, Edmar Lima Trigueiro, cumprindo com responsabilidade e zelo seu dever funcional de cuidar pela aplicação da lei, teve uma atitude muito corajosa na semana passada que, infelizmente, nos últimos tempos no Ceará, a gente não está tendo muitas notícias assim. Eu quero cumprimentar o procurador eleitoral Edmar Trigueiro, porque ele pediu a cassação e a inexigibilidade por 8 anos do governador do Ceará, da vice-governadora e do senador eleito nas últimas eleições, todos recentemente empossados. Segundo manifestação do membro do Ministério Público, abre aspas, há provas robustas de condutas realizadas no âmbito do governo do Ceará com manifesto desvio de finalidade, com gravidade suficiente para comprometer a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito. Fecha aspas. Vale ressaltar que essa ação, olha que interessante, senhoras e senhores, essa ação foi provocada por denúncias consistentes feitas pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que durante muito tempo foi aliado do PT. E conhecendo bem o modus operandi desse grupo político, conhecendo bem a estrutura interna do governo do Ceará, do qual ele era aliado, ele fez essa denúncia no ano passado. O meu estado vem sendo governado há décadas por uma oligarquia política comandada pelo PT e pelo PDT. Eles alternam lá. Para nossa tristeza, o Ceará, há muitos anos, isso não é coincidência, vem se destacando negativamente na questão da segurança pública, estando sempre entre os 5 estados com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes. Ora, senhor senador Confúcio, que já foi governador, nós temos 2.500.000 municípios no mundo. Nossa capital, Fortaleza, que eu tive a bênção de nascer, figura, infelizmente, como a 31ª cidade mais violenta do mundo. Uma verdadeira tragédia social, que eu digo isso com o coração partido,
porque tem muita gente sofrendo, senador Cajuru, muita gente, e o senhor é testemunha, que eu já lhe falei aqui, casos, muita gente expulsa de suas casas por facções criminosas. Cidadãos que em determinados horários do dia têm que pedir, senador Isalci, autorização para entrar em casa ao crime organizado. É uma humilhação o que está acontecendo no estado do Ceará. Vem crescendo, sim, o domínio a cada dia das facções criminosas que chegam a exercer o controle sobre comunidades inteiras. E tudo isso sob um olhar omisso dos últimos governos do estado do Ceará. Ao invés de aumentar a presença do Estado nessas comunidades, aumentar o investimento em segurança pública, especialmente em inteligência policial, durante os 8 anos do último governo do estado do Ceará, administrado pelo PT, foram gastos mais de 1,1 bilhão só com propaganda. Ora, gente, se isso não tocar pela normose que está deixando o nosso país assim de joelhos para barbaridades que acontecem nessa pátria fantástica que é o Brasil, se isso não tocar que num estado como o do Ceará, no Nordeste brasileiro, um governo, durante 8 anos, pega do dinheiro do contribuinte e aplica 1 bilhão, B de bola e de índio, 1 bilhão e 100 milhões com propaganda e publicidade. Isso não dá para entender, para dizer que está tudo sob controle. Isso é uma verdadeira indecência, isso sim. Seguindo o péssimo exemplo do governo federal, que já em seu início aumentou o número de ministérios e os impostos sobre combustíveis, o nosso governo do Ceará também enviou para a Assembleia Legislativa, como a primeira medida, o aumento do número de secretarias, sabe de quanto? De 25 secretarias para 32 secretarias. E o aumento do ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, prejudicando toda a população, que é quem paga a conta toda. Pois dinheiro não falta, haja vista 1 bilhão e 100 milhões de reais que o governo do estado do Ceará colocou em propaganda e publicidade. Como já disse Nicolas Ferreira, Lula fez os seus ministros e governadores à sua imagem e semelhança.